A Polícia Federal, em cooperação com o Ministério Público Federal, deflagrou na manhã de hoje a Operação Lava Jato, denominada Navegar é Preciso, em Alagoas e mais 2 estados. O repórter Bruno Protásio tem todos os detalhes e vocês acompanham a partir de agora, aqui no Fenômeno Fica Alerta. Bruno. A ação da Polícia Federal aqui em Maceió foi concentrada em um edifício empresarial no bairro de Mangabeiras, na parte baixa da cidade. Ainda não há detalhes de quantos mandados foram cumpridos e nem de materiais apreendidos. Essas informações devem ser confirmadas ao longo do dia pela Polícia Federal. As ações também foram concentradas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Ao todo, 36 policiais federais participaram dos cumprimentos de 6 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão, que foram cumpridos no estado de São Paulo. Todos os detalhes estão sendo levantados pela Polícia Federal e ainda não foram repassados em relação ao balanço das ações que começaram aqui em Maceió nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. A Polícia Federal adiantou que esta fase da Operação Lava Jato investiga os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, que, segundo a polícia, teriam sido praticados no contexto de licitação e também celebração de contratos de compra e venda de navios celebrados pela Transpetro com o estaleiro EISA, através do programa do governo federal, o PROMEF, para a reestruturação da indústria naval brasileira. A Transpetro totalizou, em uma apuração interna, um prejuízo de mais de 611 milhões de reais. A Justiça Federal também determinou o bloqueio de mais de 651 milhões de reais de 97 pessoas físicas e jurídicas envolvidas nesta fase da investigação. Além disso, segundo o Ministério Público Federal, o prejuízo que foi contabilizado pela Transpetro é em razão da entrega irregular de um dos navios Panamax que foram encomendados, da não entrega dos outros 3 navios Panamax e também de dívidas trabalhistas que foram indevidamente suportada pela empresa, fora outros fatores que foram também investigados. Segundo o Ministério Público Federal, esta fase da operação se aprofunda na investigação da atuação de 2 empresários em esquemas de corrupção dentro da empresa, a Transpetro, relacionados a esses contratos de navios firmados pela estatal com o estaleiro EISA, que é o estaleiro Ilha SA. Eles foram alvo dos mandados da operação de hoje de busca e apreensão, os endereços que são investigados e também de 4 empresas do grupo econômico que faria parte desse esquema criminoso. Aqui do Jaraguá, Bruno Protásio. Muito bem, Bruno, muito obrigado pelas suas informações. Nessa operação Navegar é Preciso, uma operação, inclusive, que é um dos desdobramentos, inclusive, da Operação Lava Jato, que faz aí, inclusive, uma menção de valores, né, vultosos, em mais 600, quase 1 bilhão de reais, né? O estaleiro citado na 72ª fase da Operação Lava Jato, denominada Navegar é Preciso, foi anunciado que seria construído aqui em Alagoas no ano 2009. Na época, o empreendimento era considerado o maior estaleiro da América Latina em uma parceria entre o governo do estado e o empresário German Efrovic, né, que é presidente do Synergy Group. Só que essa obra não saiu do papel. E é isso que nós vamos saber a partir de agora, ao vivo, com a Maria Maciel, que está nesse exato momento para trazer essas informações para a gente. Maria Maciel, nos atualize. Por que essa obra não saiu do papel? Foi por conta dessa situação toda que acabaram acontecendo essas operações? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. Pois é, uma grande operação que teve desdobramentos aqui no nosso estado, em Alagoas. Mas antes da gente entrar nessa questão aí do estaleiro que seria construído em Coruripe, nós vamos ouvir agora a fala do procurador da República do Paraná, o Felipe Camargo, que explica em detalhes essa fase da Operação Lava Jato. Vamos acompanhar. A investigação que culminou na operação deflagrada no dia de hoje
ela aponta a ocorrência de 2 esquemas ilícitos entre Sérgio Machado e o controlador do estaleiro Ilha S.A. O primeiro esquema ilícito envolveu o pagamento de 28 milhões de reais em propinas relacionadas a contratos firmados entre a Transpetro e o estaleiro Ilha para a construção de 4 navios petroleiros do tipo Panamax. Já o segundo esquema ilícito apontado nas investigações, ele envolveu o pagamento de cerca de 12 milhões de reais em propinas relacionadas a contratos também firmados entre a Transpetro e o estaleiro Ilha para a construção de 8 navios petroleiros do tipo de transporte de produtos e derivados. E esses pagamentos dessas propinas ocorreram em contas bancárias na Suíça, controladas por Expedito Machado, filho de Sérgio Machado. E eles foram operacionalizados por meio de diversos atos de lavagem de dinheiro que simularam contratos de investimento, simularam contratos de empréstimo, tudo para ocultar a verdadeira natureza desses pagamentos. E as investigações revelaram também que houve um prejuízo para os cofres públicos e para a Transpetro de mais de 600 milhões de reais. Isso em razão de diversas irregularidades que foram constatadas no processo de contratação do estaleiro Ilha e também na execução dos contratos de construção desses navios petroleiros. Então, em razão disso, a Justiça Federal determinou o bloqueio de 651 milhões de reais e de valores e bens dos investigados, pessoas físicas, e também de empresas relacionadas a eles. Bom, o estaleiro citado nessa fase da Operação Lava Jato, ele foi anunciado que seria construído em Alagoas no ano de 2009. Na época, era um empreendimento que seria o maior estaleiro da América Latina. E essa era uma obra em parceria com o governo do estado e o empresário German Fromovic, que foi preso nessa operação. Esse estaleiro, Elisa, ele seria construído no município de Coruripe e as obras estavam programadas para terem início no ano de 2010. Isso iria gerar cerca de 4.000 empregos, 4.500 empregos. Então foi uma obra bastante anunciada, inclusive empresas do setor movimentaram, com aulas e cursos para preparar a população, os trabalhadores, para que eles pudessem ingressar nessa empresa. E foi um investimento que muitos fizeram para isso. Só que por conta de licenças ambientais, discussões políticas, esse estaleiro nunca saiu do papel. Essa operação de hoje, que prendeu então esse empresário German Fromovic e o irmão dele, José Fromovic, além do estaleiro Elisa, eles também são sócios da Avianca Holdings, que é a segunda maior companhia da América Latina e que está enfrentando aí a recuperação judicial. Esse negócio ele não avançou também por outras razões, pela crise da Petrobras e após a deflagração da Operação Lava Jato. Então, na época, muita gente já via com desconfiança, a instalação desse estaleiro, por isso e por conta até das questões que ele nunca saiu do papel. Então, hoje a gente teve essas prisões nessa fase da Operação Lava Jato, que teve esse desdobramento aqui em Alagoas. Voltamos com você, Wilson.